Diagrama de força cisalhante e de momento fletor. Agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer para traçar os diagramas de força cisalhante e de momento fletor, usando as equações que vão ser construídas aplicando o método das seções. Parâmetros. Eu coloquei a seguinte informação: o projeto de uma viga requer um conhecimento da variação da força cisalhante V e do momento fletor M, que atua ao longo do eixo longitudinal de uma viga. Então, tanto a força cortante ou cisalhante, como o momento fletor, eles variam de acordo com a posição X arbitrária da viga, né? Então, para cada posição x, eu vou ter um valor de força cortante e um valor de momento fletor. Esse valor pode variar ao longo do seu comprimento. Pode porque, dependendo da região, pode apresentar valores constantes, né? Por exemplo, de x3 até x4, em uma determinada viga, eu tenho valores constantes de força cisalhante, né? Por exemplo. Como também pode acontecer em uma determinada viga, eu tenho valores constantes de momento fletor. Por exemplo, entre x5 e x6, eu tenho valores constantes de momento fletor, né? Então, esses valores podem variar, né, ao longo do comprimento da viga, né? Então, essa posição arbitrária x é arbitrária porque a gente coloca essa posição para deixar em função das equações de força cortante e de momento fletor, sendo que nós vamos desenvolver um procedimento para encontrar a equação que descreve o comportamento da força cisalhante e uma equação que descreve o comportamento do momento fletor, né? Então, o nosso objetivo alcançar essas duas equações, né? Tanto da força cisalhante como do momento fletor. E ambas as equações vão estar em função de x. Lembrando que essas equações são válidas para um determinado intervalo, né? Então, nesse caso, está sendo mostrado uma viga com carregamento distribuído W, que vai de 0 até A, né? Tem uma largura A. Eu tenho uma força pontual P que está sendo aplicada numa distância B do ponto O, sendo que o ponto O, nesse caso, é um ponto de referência, onde eu determino como ponto zero, porque normalmente nós vamos trabalhar sempre da esquerda para a direita, né, de forma convencional. Claro que nós podemos trabalhar da direita para a esquerda, só que isso pode gerar algumas confusões, porque nós teríamos que mudar o sentido de algumas grandezas, né? E isso pode gerar confusão. Então, para manter o nosso padrão, sendo que x vai ser positivo da esquerda para a direita, né? Recomenda-se a gente trabalhar da esquerda para a direita. Então, levando isso em consideração, nesse caso, o ponto O vai ser o ponto zero, né? Vai ser o ponto de referência. Então, eu estou dizendo que as variações de V e de M, como funções das posições x ao longo do eixo da viga, podem ser determinadas utilizando o método das seções. Então, utilizando o método das seções, nesse caso, nós vamos encontrar as equações da força cisalhante e as equações do momento fletor, né? E essas equações vão estar em função da posição x, que varia ao longo do comprimento da viga, né? Então, essas equações vão estar em função de x. Então, aqui eu estou mostrando a convenção de Sidais, né? Para a força cisalhante e para o momento fletor. Como nós vamos partir da esquerda para a direita, vai aparecer sempre quando nós aplicarmos o seccionamento, vai aparecer o V com sentido para baixo, né? E esse sentido para baixo corresponde a um valor negativo. E o momento fletor vai aparecer no sentido anti-horário, ou seja, com um valor positivo, né? Então, a força cortante vai aparecer nessa direção com esse sentido, e a gente vai denominar como negativo. O momento fletor vai aparecer no sentido anti-horário, a gente vai denominar como positivo por estar no sentido anti-horário, quando nós estivermos aplicando o método das seções.
Aqui nós temos uma viga com carregamento distribuído e nós vamos aplicar um seccionamento, né, na viga. E com esse seccionamento, o que vai acontecer? Nós vamos ter primeiro a gente precisa encontrar as forças de reação, né? Antes de aplicar o método das seções, nós precisamos encontrar as forças de reação presentes na viga, em ambos os apoios. Então, nesse caso, nós temos um carregamento distribuído que se estende ao longo do comprimento da viga, e esse carregamento vale WL. Por quê? Porque o carregamento é dado em força pela distância, né? Na verdade, força a cada distância, né? Tipo, eu tenho W a cada tantos metros, por exemplo, né? Dependendo da ocasião. Então, nesse caso, para encontrar a força equivalente a essa força, a esse carregamento distribuído, basta aplicar W por L, né? Multiplicando W por L, eu vou ter a força equivalente. Só que quando a gente aplica o seccionamento, o que nós temos? Nós temos que o W vai ser multiplicado por x, porque quando eu secciono, eu vou chamar a largura de x, porque esse ponto está a x do ponto A. O ponto A seria o ponto de apoio onde eu tenho um pino, né? Então a distância entre o ponto de apoio, né, na extremidade da esquerda e o ponto onde eu seccionei vai valer x, né? Essa distância entre os dois pontos vai valer x. E x é um valor, uma variável que vai variar ao longo do comprimento da viga, né? Então, para encontrar a força equivalente, eu multiplico x por w, porque para encontrar a força equivalente a um carregamento distribuído, basta multiplicar a base pela altura, né? Que corresponde à área de um retângulo. Então, eu tenho a força equivalente que vai tomar a distância de x sobre 2 do ponto onde eu seccionei. Com isso, vai aparecer uma força V e um momento fletor no sentido anti-horário. Com isso, eu encontro as minhas equações para traçar os diagramas de força cisalhante e de momento fletor, como vocês estão vendo. Então, vocês podem ver que o diagrama de força cisalhante nada mais é do que uma reta que vai decrescendo do ponto onde eu tenho WL sobre 2 e vai até um ponto onde eu tenho menos WL sobre 2. E quando eu chego na outra extremidade, eu recebo essa carga e volto para o ponto zero. Então sempre tem que haver esse, o meu diagrama sempre vai ter que estar numa forma em que eu consiga voltar para o ponto zero, analisando fisicamente o que está acontecendo na viga, como nesse caso, né? Porque o menos WL sobre 2 com WL sobre 2 vai chegar no ponto zero, né? Fechando o diagrama. E no momento fletor também, nesse caso, eu parto do zero e chego no zero, né? Nem sempre isso vai acontecer porque eu posso ter uma força pontual ou um momento pontual numa extremidade, né? Se eu tiver uma força pontual numa extremidade, no diagrama vai aparecer essa força pontual. Da mesma forma, se tiver um momento pontual no aplicado um momento pontual aplicado na minha viga, eu vou ter também a presença de uma descontinuidade em função daquele momento pontual aplicado, caso exista, né? Mas então eu percebo que eu tenho uma reta que decresce, né, ao longo do comprimento da viga e uma parábola com a concavidade voltada para baixo, né, como vocês estão vendo, que corresponde ao comportamento do momento fletor ao longo do comprimento da viga. E vocês percebam que nesse caso eu tenho um momento fletor máximo exatamente no meio da viga, né, que seria o ponto de momento máximo nesse caso. Então aqui eu estou mostrando de forma ampla, né? Mas primeiro nós precisamos abordar exemplos mais simples com forças pontuais como esse caso, né? E depois a gente vai abordar com momento pontual, né? Primeiro eu vou abordar um exemplo com uma força pontual e depois um exemplo onde eu tenha um momento pontual, né? Que a gente chama de binário. Então vamos começar com este exemplo 6.1. Este exemplo 6.1 ele consta no livro de resistência dos materiais. Eu peguei desse outro livro porque eu achei um exemplo bem interessante para iniciar esse processo, né? Porque
É um exemplo onde eu tenho uma viga com uma largura L e uma força P aplicada no meio da viga. É um exemplo bem simples, bem didático para a gente começar a entender o funcionamento desse processo, né? Onde nós precisamos encontrar as equações e traçar os gráficos. Então, inicialmente, nesse caso, eu preciso encontrar as forças de reação. Sem fazer conta, eu já sei que no ponto A e no ponto C eu vou ter uma força de reação igual a P sobre L, porque há uma simetria da força P com as extremidades, né? Então eu constato que eu tenho uma força de reação igual a P sobre 2 em ambos os apoios. Então agora eu aplico o método das seções, né? O que eu faço? Eu aplico um corte, né? Antes da força P e chamo essa distância de x, né? Então eu secciono, chamo essa distância de x entre o ponto onde eu tenho a força de reação e o ponto onde eu fiz o corte. E o que eu faço? Somatório de forças em y e somatório de momentos. Quando eu faço somatório de forças em y, eu vou ter quem? Eu vou ter P sobre 2 para cima e V de x para baixo. Então eu vou ter P sobre 2 menos V igual a zero. Logo, isolando V, eu vou ter P sobre 2. Agora, quando eu for analisar o somatório de momento, o que eu vou ter? Eu vou ter P sobre 2 vezes x, né? Eu vou ter P sobre 2 vezes x, porque força vezes distância, né? Eu estou analisando em relação ao ponto de corte, né? Eu estou analisando em relação ao ponto de corte. Então, P sobre 2 vezes x é negativo, né? Porque vai tender a causar um momento de sentido horário, mais m igual a zero, né? Então, jogando o m para o outro lado, eu vou ter m igual a p x sobre 2, né? Avançando para o segundo corte, depois eu aplico um corte entre a força P e a outra extremidade no outro apoio. Sendo assim, o que eu vou ter? Quando eu faço somatório de forças em y, eu vou ter P sobre 2 para cima, P para baixo, negativo, e menos V. Isolando V, eu vou ter menos P sobre 2, né? Depois eu analiso a equação do momento fletor. Então eu vou ter P sobre 2 vezes x, né? Negativo, né? Porque vai tender a causar menos sentido horário. Então eu vou ter P sobre 2 vezes x vai ser negativo, porque vai tender a causar menos sentido horário. E eu vou ter P vezes... Que distância é essa? Essa distância é x menos L sobre 2, né? Então, essa distância entre a força P e o ponto de corte vai ser x menos L sobre 2, mais m que está presente no ponto de corte. Assim, isolando P, eu tenho a equação que m é igual a P sobre 2 vezes L menos x. Com essas equações, eu consigo traçar os diagramas, sendo que a diagrama para traçar o diagrama de força cisalhante, eu vou usar essa equação para o primeiro intervalo e esta equação para o segundo intervalo. Então vocês percebam que no diagrama de força cisalhante, de 0 até o centro da viga, eu tenho um valor de P sobre 2, né? Por quê? Para esse primeiro intervalo, eu tenho um valor de P sobre 2. E no segundo intervalo, no ponto no meio da viga até a outra extremidade, eu vou ter um valor de menos P sobre 2. Por quê? Porque na segunda equação, que é válida para o segundo intervalo, eu tenho um valor de menos P sobre 2, né? Constante. Então, na primeira metade eu tenho um valor de P sobre 2, na segunda metade eu vou ter um valor de menos P sobre 2. Agora eu vou analisar o diagrama do momento fletor. Então aqui eu tenho uma equação de primeiro grau simples, né? Sendo que em 0 eu vou ter 0, em L sobre 2 eu vou ter PL sobre 4. Então, eu vou ter uma reta que vai de 0 até PL sobre 4. Depois, quando eu analiso a segunda equação, eu vou jogar o valor de L sobre 2 no lugar de x, né? Onde eu vou obter um valor de PL sobre 4 também. E quando eu jogo o valor de L, que corresponde ao comprimento total da minha viga, eu vou obter m igual a zero. Então, eu vou ter essa minha segunda equação vai mostrar que o meu momento fletor vai de PL sobre 4 até zero, né? Com isso eu tenho uma reta que cresce de zero até a metade da viga e outra reta que decresce da metade da viga até a outra extremidade, né? Então eu vou ter
um, duas retas formando um triângulo. Então, com isso eu tenho o diagrama de força cisalhante e o diagrama de momento fletor. Exemplo 6.2. Nesse exemplo, eu tenho um momento pontual sendo aplicado no meio da viga. Se no exemplo anterior tinha uma força pontual sendo aplicada no meio da viga, agora eu tenho um momento pontual aplicado no meio da viga, como vocês estão vendo. Com isso, o que eu faço? Eu vou fazer somatório de momento em relação ao apoio para encontrar a força de ação no outro apoio. E que eu encontro? Eu encontro que o meu apoio vale m0 sobre L, né? Fazendo o procedimento para encontrar as forças de ação, por exemplo, para achar a reação no ponto A, eu preciso fazer somatório de momento em relação ao ponto C. Com isso, eu ia ter um MO negativo, ia ter o AY multiplicado por L. Isolando o AY, eu ia ter então o M0 sobre L, né? Porque eu ia ter AY multiplicado por L, AY multiplicado por L e o MO, né? Isolando o AY, eu iria ter no caso, MO sobre L. Ia ficar negativo também. É interessante a gente ressaltar esse detalhe, né? Porque a Y vezes L, em relação a C, o AY tende a causar um aumento no sentido horário em relação a C. E esse MO também é sentido horário, então ambos são negativos. Então, quando eu isolo o AY, eu vou ter menos MO sobre L, né? Com sinal negativo. Por isso que o sentido está para baixo, né? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, nós vamos aplicar o método das seções para analisar cada segmento e encontrar as equações tanto de força cisalhante como de momento fletor. Então, fazendo o somatório de forças em y, o que nós temos? A gente tem m0 sobre L para baixo e V para baixo também, né? M0 sobre L, negativo, menos V igual a zero. Isolando V, nós vamos ter menos MO sobre L, né? Agora a gente vai analisar a equação do momento fletor. Nós vamos ter m0 sobre L multiplicado por x, né? Porque a gente está analisando o ponto de corte, né? Então vai ficar m0 sobre L multiplicado por x mais m. E nesse caso, o m0 sobre L multiplicado por x tende a causar um momento no sentido anti-horário, né? E com isso ele vai ser essa força de reação vai tender a causar um momento no sentido anti-horário, logo positivo, né? Então, eu vou ter MO sobre L vezes X mais M. Jogando para o outro lado vai ficar negativo, né, como vocês estão vendo. Agora nós vamos analisar o segundo seccionamento, entre B e C. Então, inicialmente a gente aplicou um seccionamento entre A e B, né? Agora nós estamos aplicando um seccionamento entre B e C. Então, para cada segmento, nós estamos analisando as equações que são encontradas para traçar os diagramas, né? Então, o primeiro seccionamento foi feito entre A e B, né? E o segundo seccionamento é feito entre B e C. Então, essas equações são válidas para a primeira metade da viga. E as outras equações que nós vamos encontrar vão ser válidas para a segunda metade da viga, né? Então, analisando o que nós temos com essa parcela da viga, nós temos m0 sobre L para baixo, né? Que está x do ponto onde eu seccionei. E nós vamos ter o m0 também. Com isso, o que a gente faz? A gente tem m0 sobre L para baixo e V para baixo, né? Então, vou ter m0 sobre L negativo menos V igual a zero. Logo, isolando V, eu vou ter menos m0, MO sobre L. MO ou m0, né? Tanto faz, né? Se quiser chamar de MO, M0. Enfim, então meu V vai ser igual a menos MO sobre L. Na segunda equação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter então MO sobre L multiplicado por x, tendendo a causar um momento no sentido anti-horário, né? Menos MO, né, por estar no sentido horário, mais M, né? Então a gente vai ter MO sobre L multiplicado por x positivo, mais M positivo, menos MO.
Isolando o M, nós vamos ter então MO menos MO sobre L vezes X. Com isso, nós podemos simplificar dizendo que M é igual a MO multiplicado por 1 menos X sobre L. Com isso, nós obtemos as equações tanto da força cisalhante como do momento fletor para a segunda parcela, né? Então, assim, nós temos as equações da força cisalhante para a primeira parcela e da força cisalhante para a segunda parcela. E também do momento fletor para a primeira parcela e do momento fletor para a segunda parcela, né? Primeira parcela que vai de A até B e a segunda parcela que vai de B até C, como vocês estão vendo nessa figura. Então, utilizando as equações de força cisalhante, que são iguais para os dois segmentos, né? Tanto para o segmento AB como para o segmento BC, nós obtemos um diagrama que se estende de menos MO sobre L ao longo da viga, né? Com um valor constante. Porque ambas as equações têm uma função constante igual a menos MO sobre L. Então, ao longo da viga, eu vou ter esse valor de menos MO sobre L, né? E para o momento fletor, eu vou ter duas equações. Uma para o primeiro segmento e uma equação para o segundo segmento, né? Ou seja, uma equação válida para a primeira metade da viga e outra equação válida para a segunda metade da viga. Analisando a primeira equação, quando eu introduzo o valor zero, eu vou ter zero. Quando eu introduzo o valor de L sobre 2, eu vou ter menos MO sobre 2. Então, analisando essa equação, eu vou ter um comportamento que o meu momento fletor vai de zero até menos MO sobre 2. Analisando a segunda equação, o que eu percebo? Que quando eu introduzo L sobre 2, eu vou ter menos MO sobre 2, com MO vai ficar MO sobre 2, positivo, né? E se eu introduzir um valor de L no lugar do X, eu vou ter MO menos MO, logo eu vou ter um valor de zero. Então, analisando essa equação, eu vou partir de MO sobre 2 até zero, né? Por quê? Porque quando eu introduzir L sobre 2, eu vou ter um valor de MO sobre 2. E quando eu introduzir um valor de L, eu vou ter um valor de momento fletor igual a zero, né? Então, em ambas as equações, eu tenho uma função linear decrescente, né? Tanto para a equação válida para o primeiro intervalo, como para a segunda equação válida para o segundo intervalo. Em ambas eu tenho equações que descrevem um comportamento linear decrescente, né? Que é perceptível no diagrama, né? Que ele decresce de um valor até um valor mais baixo, né? Tanto para a primeira metade como para a segunda metade, né? Esse decrescimento é semelhante, né? Porque ambos apresentam o mesmo coeficiente de variação. E eu percebo também que aqui eu tenho uma amplitude que equivale exatamente a MO. Se eu pegar MO sobre 2 e subtrair de menos MO sobre 2, eu vou ter exatamente MO. Então, essa amplitude, né, que configura uma descontinuidade, acontece devido ao binário aplicado exatamente no meio da vírgula, como vocês estão vendo. Como existir esse binário, no diagrama tem que aparecer um valor equivalente a MO exatamente naquele ponto, né? Ou seja, uma descontinuidade está sendo apresentada, né? Então, com isso, eu tenho os diagramas de força cisalhante e de momento fletor para esse caso.